Rui Ferreira, ele que é treinador de futsal, estávamos aqui a conversar agora mesmo sobre isso, sobre a sua caminhada no futsal, foi mais ligado ao futsal feminino, mas neste momento até está a treinar uma equipa masculina, ou duas equipas masculinas, de escalões de formação do Alhandra Sport Clube, disse bem. E o Rui, antes de mais, deixe-me perguntar-lhe, até porque os nossos futuros ouvintes deste podcast e deste programa de rádio podem não o conhecer, quem é o Rui Ferreira e o que é que tem feito nesta vida. Sei que ser treinador não é a sua atividade principal, mas é com certeza uma que lhe ocupa muito tempo. Sim, é verdade. O Rui Ferreira é o agente da polícia. A profissão dele é agente da polícia. O futsal é como se fosse um hobby. É um hobby que me ocupa muito espaço e é uma modalidade que eu gosto e que quero continuar a trabalhar nela e evoluir nela. O Rui Ferreira nasceu para o futsal como treinador na Associação Desportiva de Serpinense, em Coimbra, na Associação de Futebol de Coimbra. Depois de tirar o grau 1 e grau 2 na Associação de Futebol de Coimbra, iniciei a minha caminhada nos iniciados da Associação Desportiva de Serpinense. Na primeira época, 2008-2009. Na época a seguir, saltei para aquilo que foi talvez a minha grande aventura no futsal feminino e onde continuei durante muitos anos. A Associação Desportiva Serpinense foi também a equipa que deu a oportunidade de iniciar esse projeto do futsal feminino, onde mantive 3 épocas no futsal feminino, onde na última época ficámos em terceiro lugar e ganhámos a taça da Associação de Futebol de Coimbra, ao Vila Verdense, o eterno campeão de Coimbra, que nos últimos anos tinha vencido o campeonato de Coimbra durante 5 ou 6 vezes, já não me recordo. De Coimbra? Sim, de Coimbra, sempre de Coimbra. Sim, sim. Saí da Associação Desportiva de Serpinense, tive durante 3 épocas na Associação Cultural Vilarinho, também em Coimbra, 3 épocas, onde também fizemos excelentes trabalhos. Na última época que lá tive, eu recordo que tinha um plantel mais novo na altura e ficámos também em terceiro e rivalizámos o primeiro lugar até às últimas jornadas. No final da primeira volta íamos empatados com a Académica e curiosamente a minha amiga equipa, a Associação Desportiva de Serpinense, todos em primeiro lugar. Uhum. Fim do terceiro ano, aventurei-me no curso de grau 3 de futsal e obviamente teria que estagiar numa equipa nacional, onde estive no Leões Futsal, no futsal feminino, nas séries femininas, onde, aliado ao estágio, tive a oportunidade de ser treinador adjunto, juntamente com o António, o Mr. António, que eu mando um grande abraço, salva de vir esta entrevista. Findo o estágio, voltei ao Serpinense como treinador, mas entretanto nessa época surge o convite para ingressar nas juvenis do Sport. Tive que tomar ao início ainda conciliei os dois clubes, séniores femininas na Associação Desportiva de Serpinense e as juvenis no Sport. Obviamente, sendo o Sporting em Lisboa e a Associação Desportiva de Serpinense em Coimbra, tive que abandonar o projeto Serpinense, obviamente com a autorização do Presidente Paulo Paiva, me libertou e não e abracei, tive ali 2 épocas, quase 3, nas juvenis. Na segunda época também tive a par com as juvenis, com as iniciadas femininas do Sport, e na terceira época, na parte final, em março, assumi as séniores femininas do Sport e a coordenação de todo o futsal feminino do Sport. Terminada essa época,
mantive no clube mais duas épocas no Sporting das Séniores, que culminou nesta última época, e agora estou no Olhanda Sporting Clube, onde sou o coordenador de todo o futsal, toda a formação, sou o treinador dos júniores, agora iniciei também as iniciados, e lá me mantenho. E a par disso sou o selecionador distrital da Associação de Futebol de Lisboa, nas sub-17 femininas. Tem aí pano para mangas. Sim, é aquilo que eu gosto. Entretanto, entrou aqui, é a parte boa deste congresso do gangue, é que vamos entrando e saindo. Há bocadinho estava a dizer ao João Pratos que isto é como na Assembleia da República. O que interessa é entrar e picar o ponto. Depois a reunião logo se vê. Aqui está o nosso amigo Carlos Manuel Restolho, que me deu o seu contacto e que provavelmente vocês têm um amigo em comum. É assim, Camané? Deixa lá ver para mim se me ouvem. Ouvimos. Óbvio. É verdade, é o nosso amigo Paulo Soeirinho. Acho que são os dois PSP, não é? O Paulo Soeirinho é que me deu. O Paulo Soeirinho trabalhou comigo quando criámos os veteranos do Campo Meirense. Tivemos esse projeto em comum, e para além de eu ser amigo dele já há muitos anos e da família. Foi ele que me deu o contacto, me disse: então vou-te já arranjar aqui uma pessoa amiga para falar um bocadinho de futebol, de futsal e de tudo. Pronto, cá estamos. E hoje estamos a falar assim de uma forma um bocadinho mais leve, mas Rui, fica já prometido que iremos conversar um bocadinho mais aprofundadamente até sobre os projetos. Mas eu hoje queria falar um bocadinho sobre, para começar, eu queria falar de dois temas. Queria falar de futsal e também para isso queria que entrasse o Manuel Grosa. Entretanto, não sei se vai conseguir entrar a tempo, se não. E também o Luís Conceição, mas não estando os dois, está o Rui. E podemos falar também com o Rui sobre isso, sobre esta realidade do futsal nacional. E o Rui trabalhou muito com o futsal feminino, que já vimos que está a começar agora a ter a sua ascensão. O futsal masculino, esse nem precisamos de falar, porque neste momento somos provavelmente la creme de la creme do futsal europeu e mundial, principalmente a ver pelos títulos que temos vencido, título a nível de equipas e a nível de seleções. O futsal, de facto, pode-se dizer que foi uma modalidade em Portugal que teve uma ascensão rápida, mas estruturada. Realmente devo, mas daí é que eu também gostava de ouvir a opinião do Conceição sobre isso. Eu acho que esta pandemia veio, o futebol tem evoluído ao longo destes anos todos. E isso tem prejudicado também o futsal, entre aspas. O futebol dá mais visão do que o futsal. E elas gostam também de ter visão. Em termos de estrutura, a Federação Portuguesa de Futebol tem feito tudo para que os campeonatos sejam competitivos. Rui, eu não sei se posso pedir uma coisa. Eu acho que estás a falar através do microfone, não é? Sim. Ok. Ou então através do telefone, é como preferires, mas se calhar assim é melhor, sim. Como estás a falar agora, ouve-se melhor. Assim, desta forma? Agora está-se a ouvir muito melhor agora. Ok. Mas o resto ouviu-se? Sim. Pronto, como eu estava a dizer, a Federação tem feito tudo para que os campeonatos sejam competitivos, e a gente vê a primeira divisão nacional de séniores femininas, que esta época juntou o Norte e Sul tudo junto, para que seja mais competitivo. Mas eu vejo, pelo aquilo que eu vejo das equipas, acho que as equipas estão muito mais fragilizadas, estão muito mais fracas. Saíram algumas atletas, à exceção do Nuno Alves, que se reforçou muito bem. O Benfica, apesar de se reforçar como atleta a pivô do Nova Semente, perdeu a Janice e a Fifó. São duas atletas que eram muito importantes para o Benfica. Ficou ligeiramente mais fraca, apesar do Pedro Henrique estar a fazer um excelente trabalho. O Benfica está um bocadinho mais fragilizado. Mas se eu percebi bem, têm perdido atletas para o futebol? Não, neste caso não. Neste caso a FIFA e a Janice foram para o futsal italiano.
onde a gente não consegue competir com eles. Naturalmente, os vencimentos que oferem no campeonato italiano, embora eu ache que o nosso campeonato, não esta época, mas nos anos atrasados, era muito mais competitivo que o italiano, mas o que é certo é que o italiano tem poder de pagar às jogadoras que nós não, infelizmente em Portugal isso não existe. Mas é algo que poderá ser revisto daqui para a frente, mas o que é certo é que e esse é um dos grandes entraves também que o futsal tem. O futebol, há atletas que já recebem alguns partidos. Não sei se estou a falar de cor ou não, eu gostava também de Sim, sim. partilhar essa. Estamos a gostar de ouvir. Esperemos. Sim, Rui, também estamos a gostar de ouvir. Camané, a qualquer momento podes entrar também, podes fazer as tuas perguntas. Sim, estou a ouvir. Apesar de tudo, e falei com o Luís Conceição há pouco tempo, a nível de seleção tem-se visto este desabrochar, esta capacidade de estar pelo menos entre os melhores. Ainda não houve um título, que é o tão ansiado, mas a nível feminino, pelo menos a nível de seleção, nota-se que se tem vindo a crescer. Ou a concorrência é que ainda é muito fraca? Era a pergunta que eu queria de facto fazer. Porque existem 3 ou 4 seleções no mundo que parecem assim mais fortes, mas se calhar depois as restantes são bastante fracas. Não é difícil se calhar estar entre um top 10, digo eu. No futsal feminino, o Conceição será a pessoa mais indicada Sim, claro. em termos de seleções nacionais. Mas eu, pelo aquilo que vejo, pelo que vejo diariamente e anualmente, época após época, Portugal tem, até porque tem uma base criada desde já há alguns anos, que poderá dar muitos frutos. Agora, é óbvio que a seleção espanhola neste momento, a parte de Portugal, são das melhores, mas em termos competitivos, não se compara um campeonato espanhol com o campeonato português. Até porque eu não tenho bem a certeza, mas acho, ou é era esta época ou a próxima, que eles querem tornar o futsal profissional. Aí se vê o que a Espanha leva relativamente em relação ao futsal feminino. A evolução torna-se muito maior, havendo mais apoios. A gente sabe bem que os apoios monetários são muito importantes, e os patrocinadores. Acho que aquela mítica dos patrocinadores, futebol, futsal, masculino é que tem que haver aqui uma viragem. Mas não são só os treinadores, não são só os clubes que têm que ajudar, as atletas também têm que ajudar. Eu costumo dizer que muitas vezes as coisas não são conseguidas, muitas vezes também por causa das próprias atletas. Obrigado. As pessoas Obrigado. Não, desculpa, Rui, não, estavas a falar da situação de Espanha. Mas em Espanha, no futebol feminino, tanto no futsal como no futebol feminino, a evolução tem sido constante. Eu confesso que dentro do futebol feminino estou um pouco fora, tenho seguido muito pouco. A nível de futebol, portanto do futsal, agora a nível de futebol feminino, tenho conhecimentos com algumas jogadoras da primeira divisão espanhola. Agora no futsal posso dizer que estou um bocadinho fora, mas de qualquer maneira, seja no futsal em Espanha, estou a falar em Espanha porque é onde neste momento estou a trabalhar, tanto no futsal como no futebol feminino, a Espanha está a apresentar grandes resultados ultimamente nos campeonatos da Europa e mesmo até nos mundiais. Verdade? A Espanha? Sim. Sim, eu falo só no feminino. Pois, eu estou a falar no feminino. Eu penso, opa, assim, eu acho que o Conceição é a pessoa mais indicada a falar sobre isso. Mas aquilo que eu vejo é que a evolução do futsal espanhol em relação ao nosso em termos de campeonato é muito maior. Mas isso deve-se a quê? Mas deve-se a quê? Em parte ao apoio que a Federação Espanhola deve dar ao futsal, digo eu. Mas sim, mas atenção, mas não deixa também
não deixa também o futsal, quando eu digo que estou um pouco fora, e estou, mas no futebol feminino, que é onde eu estou mais dentro, sem conhecimento, por exemplo, também não tem a hipótese de jogar como é, de competir com a Itália. Eu conheço várias jogadoras de futebol feminino da primeira divisão, posso dizer, por exemplo, uma com quem falo muito, que é a Yolanda Aguirre, que é guarda-redes agora que foi para o Verona, este ano é a guarda-redes do Verona. Era uma guarda-redes que estava a ser já chamada pela seleção espanhola, estava a trabalhar muito bem, e não conseguiram aguentar ela em Espanha, foi para o Verona. Os clubes italianos têm mais poder económico que inclusivamente os espanhóis. No futsal suponho que seja a mesma coisa. Mas é assim, isto aqui é aquilo que eu tenho falado com os atletas. Aquilo que me dizem do futsal italiano, não sei se o futebol é igual, é que eles apostam muito na contratação de grandes atletas, só que depois em termos de treinadores, isso não é equiparado. Onde é que elas sentem as grandes maiores dificuldades? É os treinadores que, segundo elas, não têm a qualidade que têm aqui em Portugal. Talvez. Mas eu volto a insistir na pergunta. Do que é que se trata? É só a questão dos patrocinadores? O futsal, o futebol feminino, neste caso o futsal feminino, ainda não é chamativo o suficiente para fazer render dinheiro, e hoje em dia tudo anda à volta do dinheiro? Ou a Federação está à espera primeiro de resultados para depois haver uma aposta a sério numa modalidade? Lembro-me sempre, por exemplo, do futebol de praia, que foi preciso primeiro começar a haver campeonatos quase clandestinos, para depois a FIFA e a UEFA se envolverem e fazerem algo de mais estruturado. O que é que se passa com as federações, e falo de Portugal em particular, porque às vezes parece que estamos à espera primeiro que apareçam os resultados para depois a seguir apoiarmos. Mas neste caso, Pedro, neste caso isso não acontece. Não acontece, sim, mas... Não acontece, portanto, em Espanha como em Portugal temos tido um crescimento no futebol feminino, seja em futsal como em futebol 11, temos tido um crescimento grande nos últimos anos. É sinal. Mesmo a nível de campeonatos? É? Mesmo a nível de campeonatos? A nível de campeonario, o futebol feminino em Portugal está bem neste momento, tem uma série de equipas. Pronto, o futsal. Sim, o futebol já está mais estruturado, é verdade. Amigo, mas eu como digo, o futsal estou um pouco à parte, mas eu sei que o Rui também está por dentro do futebol feminino. Não, eu acho que a grande diferença que há de Espanha para Portugal é precisamente aí, é o número de atletas que existe, o campeonato. Eu agora não estou bem dentro daquilo, mas eu acho que nas outras épocas havia 3 divisões de futsal feminino. E isso faz toda a diferença. E depois aqui em Portugal temos Lisboa, que até apresenta grande número de equipas, apesar desta época ter reduzido, quer na formação, quer na sénior. O resto do país é igual. Temos campeonatos que têm 4 e 5 equipas. Então tem que haver aqui uma aposta também dos clubes. Sim. Tem que haver tanto, neste caso, a Federação, não é? Nem é tanto a Federação ou a parte organizativa dos campeonatos? A Federação tem feito um trabalho extraordinário para que o futsal evolua. Eu sei que eu já tive essa ideia quando estava no Serpinense, que ao início, quando o futebol, quiseram evoluir o futebol, eu tinha a ideia que em Portugal queriam era que o futebol evoluísse e o futsal feminino não evoluísse. Atualmente tenho outras ideias, porque os anos também vão passando, e o fato de ter estado no clube onde estive, também lidei mais com as seleções e vi que há um grande trabalho por parte da Federação em fazer evoluir o futsal feminino. Agora isso não se faz de um momento para o outro, e depois é assim, os clubes também têm que se estruturar e não podem só estar à espera que venha o dinheiro da Federação. Os clubes têm que se estruturar, porque é assim, aquilo que eu vejo é, se há dinheiro para o futsal masculino, tem que haver para o feminino, embora eu tenha a plena noção que o futebol masculino, o futebol e o futsal masculino, o futebol nem falo porque envolve muito dinheiro, e o futsal feminino também já começa a envolver algum dinheiro,
Agora o futsal feminino também tem que haver dinheiro para fazer evoluir isso. Existe neste momento uma grande aposta da Federação, mas através das associações nacionais, das associações distritais que nós temos, digamos assim, numa procura constante de evolução, na medida que há um programa em que as associações vão às terras e vão às escolas, juntamente com os clubes que existem nessa terra, vão às escolas, vão apresentar o que é o futsal feminino e vão recrutar juntamente dos clubes, nas escolas, essas crianças para irem jogar futsal nos clubes da própria terra. Isso existe e sei que está a dar frutos. Por exemplo, não está aqui o Manel Grosa que devia estar, porque tem conhecimento que no distrito de Porto Alegre, sendo um distrito que está um pouco... Estou à espera dele. Enfraquecido, exatamente. Mas há montes de miúdas neste momento a praticar futsal e outros futebol também, futebol 11, graças a esta iniciativa da associação que veio de um projeto feito pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, a aposta está feita. Agora vamos ver se todas as associações nacionais, portanto, vão aderir a esta iniciativa. Sei que a de Porto Alegre aderiu e está a dar frutos. Portanto, penso que se todas aderiram a nível nacional, com certeza que dentro de um ano ou 2 ou 3 vamos colher os frutos desta iniciativa, que eu acho que é muito positiva. Tinhas conhecimento disso, Rui? Tinhas conhecimento desta iniciativa? Não, porque nós, também é uma coisa, é verdade. Eu atualmente sou selecionador do futsal. Não estou a ouvir, Rui, não estou a ouvir, desculpa. Aproximar o microfone, desculpa. Atualmente, uma coisa é verdade, eu atualmente sou o selecionador de futsal aqui de Lisboa, do futsal feminino, sub-17, mas é a primeira vez que estou a arrancar com isto. Ainda nem sequer fizemos um único treino, só no início de janeiro é que vamos avançar com isso. Não tinha conhecimento disso. A única coisa, o conhecimento que eu tenho é aquilo que eu vejo, que quando eu estive em Coimbra, nós tínhamos 10 equipas a competir. É óbvio que ainda não existia o Campeonato Nacional, né? Mas o Campeonato Nacional foi feito para evoluirmos. E aquilo que eu vejo é que atualmente em Coimbra há poucas equipas a competir. E a qualidade que se vê não tem nada a ver com a qualidade do antigamente. E atualmente, em Coimbra, obviamente que em Coimbra ainda não há campeonatos de formação e isso. Aquilo que eu vejo é que, não sei se foi a pandemia, a qualidade reduziu. Hoje fui assistir a um jogo sub-17 e, na minha opinião, acho que reduziu. Não sei se foi da pandemia, se não foi. Não sei. Há pouco quando começámos a conversa, o Camané ainda não estava, referiste-me que estavas a fazer um intervalo de um ano no futsal feminino. Isso deveu-se a alguma coisa em particular ou foi apenas o tentar descobrir mais e ir para outras aventuras? Ora bem, eu quando iniciei no futsal feminino, eu tinha dito para mim mesmo que ia estar 5 épocas no futsal feminino. Mas depois a experiência foi extremamente agradável. Fui-me mantendo no futsal feminino e cheguei mesmo ao topo do futsal feminino. E a minha saída do Sporting, das séniores femininas do Sporting, e depois decidi também abandonar a toda a coordenação, não quis manter no clube como coordenador e saí. Disse para mim mesmo que o futsal feminino teria que ter uma paragem. Acho que nós temos que ter a consciência de quando é que devemos parar, quando é que devemos descansar. Agora, essa paragem não tem que ser obrigatoriamente parar. Felizmente o futsal tem masculino, tem feminino, tem vários escalões e acho que todo o treinador deve passar por várias etapas na sua formação. Não é porque eu tenho 14, 15 anos 15 épocas de treinador que não tenho que aprender mais e mais e mais. E
estou a gostar desta experiência e acho que foi uma aposta muito ganha para eu ter proveito, para aprender mais. Mas houve a hipótese de continuar no Sporting? Sim. Houve hipótese de continuar. Aliás, isto se o Camané está a par disto, a coordenação técnica neste momento já não é ser coordenador técnico, já não é o que era antigamente. Eu sou o coordenador técnico. Já não é eu sou o coordenador técnico. Isto envolve todo um trabalho, todo um desenvolvimento e eu tive a possibilidade de tirar na Federação Portuguesa de Futebol a formação, o curso de coordenador técnico e da certificação. Não sei se o Câmara está dentro disso. A certificação dá todo um trabalho só para ver. Eu no Olhanda Sporting Clube fiz a certificação toda de raiz, toda. Enquanto no Sporting eu só fazia o ponto 4, que era a parte da técnico-tática, do dossiê de treino, as linhas orientadoras. Todo o resto já não era eu que fazia. E atualmente isto dá muito trabalho, mas não, a minha saída do Sporting deveu-se não só pelo cansaço, mas porque achei que não fazia sentido eu ser coordenador técnico e ser treinador dos júniores, não servindo para ser treinador sénior. Saí e agarrei outro projeto e curiosamente fui fazer aquilo que era para ser feito no Sporting. Sou coordenador técnico do Olhandra e sou treinador dos júniores. Mas as expectativas são outras e a aprendizagem também vai ser outra. Na prática digamos assim, ao recuar um bocadinho em termos de nível de exigência, acaba por se aprofundar mais os conhecimentos. Exatamente, porque a coordenação técnica é toda de raiz. Neste momento já tivemos que colocar, era até o dia 7, aliás, era até o dia 31 de outubro, eles depois deram mais algum tempo. Tivemos ali um trabalho engraçado mas trabalhoso, e que para mim, enquanto pessoa, me deu muito conhecimento. E o masculino sinceramente, está-me a agradar. E estamos a falar de júniores, ainda vamos chegar à parte dos séniores, não é? O campeonato de júniores é um campeonato acessível? É assim, Já agora, é nacional ou distrital? É distrital. O Olhanda nunca teve júniores. É a primeira vez que está a ter júniores. Mas estamos a falar de futsal ou de futebol? Futsal. Eu, futebol, sou muito sincero, não gosto muito de futebol. Apesar de eu, na minha então, ter iniciado... Rui, se calhar não te vou perguntar o que é que achas do selecionador nacional. Qual? Do futebol. Não tenho opinião. Agora, uma coisa é certa. Acho que é uma pessoa com muito conhecimento e há uma coisa que eu não faço. É aquilo que, enquanto eu estive no Sporting, havia muita gente de fora que gostava de opinar. Só quem está lá dentro é que sabe o que se está a passar. Os de fora não sabem aquilo que se está a passar. Não sabem as dificuldades que nós estamos a passar, o que nós passamos, e às vezes os resultados não demonstram aquilo que a gente está a passar. Mas já agora aproveito para te perguntar qual é a opinião sobre o selecionador nacional campeão mundial de futsal. O Jorge Brás. Jorge Brás. É das pessoas mais competentes que eu conheço no mundo do futsal. A par do Nuno Dias, a parte do João Rocha, do Paulo Tavares, é das pessoas mais competentes. Eu digo-lhe uma coisa, eu gosto imenso de ir às formações do Jorge Brás, do Nuno Dias, do João Rocha, do Paulo Tavares, são pessoas do Travassos, são pessoas que dá prazer em ouvir. Agora é assim, nós temos de ter em mente, e os treinadores têm que ter em mente uma coisa, apesar de eu gostar de ir a essas formações, acho que todos nós treinadores temos que ouvir um pouco de cada lado e depois avaliar o que é que, de tudo o que foi dado, o que é bom para nós. Nem tudo dá para nós. E eu não tenho que ser igual ao Nuno Dias, não tenho que ser igual ao Brás, não tenho que ser igual. Eu tenho que ser eu mesmo e decidir o meu caminho. Obviamente que há muitas coisas que eu vou aproveitar. Se eles fazem bem e têm sucesso, porque é que eu não hei de fazer o que eles fazem?
que é que tem que ser eu a matar os neurónios? Não é? Exato, voltamos ao mesmo. Se jogar à defesa dá um campeonato da Europa, então que se joga à defesa, não é? Apesar de eu não gostar. Sou um treinador que sou muito contra isso. Eu acho que quem quer ganhar tem que ter a bola. E se a bola se o adversário tem a bola, já estamos em apuros. A bola está em nosso poder. Pá. Já somos nós é que mandamos no jogo. Mas há treinador, eu costumo dizer muitas vezes, e digo isto sempre aos meus atletas, qualquer atleta que eu apanho, quer seja feminino, quer seja masculino. Há aquela coisa de comparar treinadores. Eu não gosto nada de comparar treinadores. Eu costumo dizer que, e é aquilo que também digo aos treinadores, quase sou o coordenador, quer tenha sido no Sporting, quer seja no Alhandra, ou por onde eu passei, que eu fui várias vezes coordenador. Cada treinador tem a sua metodologia de trabalho. Obviamente que há linhas orientadoras que devemos seguir, mas como vamos lá chegar, cada treinador tem a sua metodologia de trabalho. E cada atleta tem que respeitar esse treinador. Agora, o treinador X faz isto, aquele faz isto. Esqueçam isso. Vocês estão a ser trabalhados por um trabalhador X, não é pelo Y. Sigam, se o treinador diz que é para... Vamos todos para o lado direito. Todos para o direito. Para o lado esquerdo, já não... O sucesso, se calhar, já não veio ao de cima. Na minha opinião. Diz lá o que é que estás a pensar. Eu? Sim, sim. Não, o Rui está a falar bem, está a falar aquilo que eu já disse várias vezes, já me ouviste dizer isso várias vezes. Diz agora porque em privado é uma coisa e agora as pessoas vão te ouvir. Não, amigo, então, mas eu já falei mesmo em programa, já falei, a minha opinião é essa. Todas as formações nós vamos ouvir, vamos aprender. Depois vamos juntar e vamos estudar aquilo que está bem feito, aproveitamos aquilo que nós achamos que não está bem feito, não aproveitamos. Isso é lógico. Até porque cada um treinador tem que ter a sua maneira de trabalhar, tem que ter a sua personalidade, principalmente, e é óbvio que essas formações são todas muito importantes, principalmente com pessoas que trabalham há muitos anos, e em relação à situação dos treinadores, da gente não saber o que se passa lá, não é o que é que sofre um treinador, não é só isso. Nós muitas vezes estamos a criticar um treinador por isso, por aquilo, quando não sabemos o que se passa, inclusivamente com os atletas que ele está a treinar. Não é? Nós às vezes dizemos assim, por exemplo, da pergunta que tu fizeste do selecionador nacional. Mete o Bruno Fernandes na mete o que é que diz a nós que o outro não está aleijado, ou tem um toque, ou tem uma sobrecarga, ou tem qualquer coisa? Nós não sabemos. Nós vamos com um bom português, até mesmo a nível... temos a opinião sempre de criticar. E quando tu estás a falar neste caso no Fernando Santos, qual é a opinião, porque foi eu percebi aquilo que tu estavas a dizer. Eu acho que independentemente daquilo que seja, eu acho que como português teremos de estar eternamente gratos ao Fernando Santos, porque foi o primeiro a conseguir fazer com que Portugal ganhasse um europeu. Obviamente. A partir e não só também um campeonato das nações, não é? Portanto, independentemente de criticarmos, é apoiarmos quando depois teremos a nossa opinião, se já devia ter acabado o ciclo dele, se não, isso é que podemos dizer. Mas, enquanto ele lá estiver, temos que apoiar com todas as forças e todos aqueles jogadores que ele está a jogar, porque ele é que trabalha com eles, ele é que sabe. Daqui a pouco joga a seleção, nós estamos a gravar isto antes do jogo com a Sérvia e por isso mesmo esperemos todos que ganhem e que passem e que vão ao Mundial. Rui, por falar em grandes finais, em fases finais, a nossa seleção masculina está prestes a ir a mais um europeu, defender um título. Enquanto comentador, o que é que esperas deste europeu que está quase a chegar? Eu acho que temos todas as possibilidades de sairmos vencedores. Trabalho desenvolvido pelo... Estamos a falar do futsal feminino, que já vem sendo trabalhado já há muitos anos. Eu, por acaso, agora estava a falar do masculino, mas também podemos falar do feminino, porque é em março também, ou maio, que vai ser a fase final também. Do futebol. Do futsal masculino, que é em janeiro, e do futsal feminino, que há de ser, já não sei se é em março ou em maio. Mas eu posso continuar o raciocínio com o futsal feminino. Sim. Acho que temos todas as condições para continuar o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Conceição. E acho que temos todas as possibilidades de sermos vitoriosos. Agora, obviamente, nós queremos, mas nós não jogamos sozinhos.
E por melhor preparação que a gente leva, nós temos... E às vezes isto é outra coisa que às vezes eu fico admirado com os outros treinadores. Eu sou daqueles treinadores que digo várias vezes, nós não podemos só pensar em nós, porque os outros treinadores também sabem trabalhar. E nós temos de ter em conta o que nós temos e o que vamos encontrar. Mas mesmo assim eu acho que temos todas as possibilidades de ganharmos, sairmos vitoriosos. Em relação ao masculino, vai ser uma era diferente pós Ricardinho, mas eu acho que o nosso selecionador saberá dar a volta, até porque isto é um trabalho contínuo. Já deveria estar mais que tratada essa substituição. Também tenho muita esperança que a gente saia vitorioso. Seria extremamente glorioso para a gente. Agora, voltando há bocado sobre o Jorge Brás, nosso selecionador, eu vi muita gente a criticar o Jorge Brás nos anos anteriores, e o que é que está lá a fazer, e não sei o quê. As pessoas têm que ter em mente uma coisa, e é aquilo que se passa nos grandes clubes. Isto tudo é um trabalho continuado, não é chegar, ver e vencer, e às vezes as pessoas querem é que chegue ali e que se vença logo. Não, tem que se ter tempo para trabalhar, tem que se dar tempo às pessoas para trabalhar, para colocar os seus ideais em prática, as suas ideias, e depois de todo um trabalho desenvolvido, aí é que a gente pode dizer alguma coisa. Agora, ainda bem, e que na Federação Portuguesa de Futebol não deram ouvidos a esses ditos comentadores que só sabem aproveitar quando as pessoas estão na moto baixo. Continuaram com o trabalho do nosso selecionador Jorge Brás e os resultados estão aí. E acho que muitas vezes não é dado o valor às pessoas porque querem os resultados ao imediato. Nada se faz e aí a Federação está extremamente de parabéns. E quanto teriam alguns clubes a ganhar se adotassem também essa política? Exatamente. Eu, por exemplo, eu vou dar o meu caso. Eu no Sporting, na última época. Saíram, na última época que eu estive lá, saiu a base da equipa, saiu toda. E entraram novas atletas. Um campeonato nacional, a uma só volta, com isto da pandemia, era natural que se calhar os resultados não iam ser os melhores. Ou seja, teria que haver trabalho, não é? Teria que haver tempo de trabalho para as novas jogadoras se adaptarem. E, obviamente, a primeira volta não foi bem, a gente não se apurou para o puramente campeão, e depois, na fase da manutenção, a gente consegue só vitória. Portanto, acho que houve ali um bocado de querer resultados imediatos, e às vezes isso não é porque seja um grande clube, isso tem que ser conseguido. Infelizmente é um mundo do imediatismo que vivemos, não é? Exatamente. Muito bem, eu vejo que provavelmente não vamos ter mais congressistas hoje, o que também, diga-se de passagem, não se perde nada, porque acho que a conversa tem estado a ser muito boa, penso que o Camané também concorda com isso, mas de qualquer maneira estamos a caminhar já quase para os 45, 50 minutos de conversa, o que também não é nada mal, diga-se de passagem. Gostava de conversar com o Camané, porque era outro tema que eu queria conversar se tivesse aqui também mais gente, e voltar apenas a este tema da seleção, não querendo bater no ceguinho, obviamente, mas estamos em dia de jogo, estamos em dia de puxar pela seleção. Esperemos que quando este programa vá para o ar, a seleção nacional esteja apurada para o Mundial do Qatar, a seleção masculina de futebol 11, obviamente. Mas independentemente de estarmos agradecidos ao Fernando Santos, nós já conversámos sobre isso um com o outro, Camané, e o Rui, se quiser, também pode falar sobre isso outra vez, pode entrar à vontade. Existe um momento em que o próprio treinador poderá ter que pensar: epá, eu já ganhei alguma coisa,
se calhar também está na altura de ir. Eu não quero que ele se vá embora, atenção, não é questão de querer que ele se vá embora, porque eu só acho que às vezes há momentos na nossa vida em que se calhar... Fechar um ciclo, fechar um ciclo. Mas tu repara, Fernando Santos é uma pessoa que se vê, uma pessoa ponderada e que vem realizando um trabalho há uns anos para cá, porque tu sabes perfeitamente que uma seleção nacional não é um clube. Uma seleção nacional não treina todas as semanas, e uma seleção nacional juntam-se 2 semanas ou 1 semana para preparar 2 ou 3 jogos e não é fácil. Depois, ao contrário do que muita gente diz, quando falamos muita gente diz, inclusivamente até pessoas com alguma responsabilidade no futebol, o ter muitos jogadores bons não quer dizer sinónimo de ser uma grande seleção. Não é o meu caso, não é? Não. O ter muitos jogadores bons não é sinónimo de termos uma grande equipa a nível futebolístico. É claro que temos jogadores que a qualquer momento podem definir um jogo, mas quando nós dizemos assim, uma equipa que joga muito bonito e ganha os jogos. Nós já tivemos seleções que jogavam muito bonito, mas depois não ganhavam, não é? O treinador tem que jogar com aquilo que ele acha que melhor pode trazer resultados à seleção. Ainda há pouco também te disse em off que muitas vezes, e é por isso que nas equipas os treinadores têm grandes jogadores e depois tens outros nomes que tu conheces menos, que são jogadores que têm características para ajudar aqueles craques a jogar, enquanto quando tens uma seleção de 11 craques, cada um tenta fazer o que melhor sabe, mas tenta puxar a brasa à sua sardinha, estás a ver? Não é fácil criar dinâmicas numa seleção, criar dinâmicas para se jogar bem e ganhar e para fazer essas coisas todas. Isso vai com o tempo. E relativamente à tua pergunta, eu acho que o Fernando Santos pensará que ainda não chegou tanto o fim do ciclo dele, não só porque vem o Mundial e é talvez uma das coisas que ele quer chegar, porque senão o fazer uma equipa, com estes craques todos, tentar fazer uma equipa, que é aquilo que é muito difícil de fazer numa seleção, é fazer uma equipa que jogue como equipa, que é o que se passa com seleções que nos ganham a nós, e nós quando vamos ver jogador por jogador, os nossos são superiores, mas eles têm uma equipa e nós não temos. Já dávamos o exemplo da Alemanha. Então o selecionador necessita, isto vem à conversa, vem ter com o que estava a dizer o Rui, que tudo leva ao seu tempo e trabalhar numa seleção nacional, principalmente na nossa, com tantos egos, com tantos jogadores bons espalhados por grandes clubes europeus, não é fácil. E nós temos de dar valor e temos de estar agradecidos por aquilo que ele fez, o Fernando Santos, e por aquilo que ele está a querer fazer, eu acredito nele. Por aquilo que ele já fez e aquilo que ele está a querer fazer, eu acredito nele por isso. Porque ele viu que ainda não temos aquela equipa, mas que ele a consegue fazer. É claro que nós muitas vezes jogamos muitas vezes para o lado, para trás e para os lados. Como disse há pouco o Rui também, quando nós temos a bola, quem pode fazer gol somos nós. Quando a outra equipa tem a bola, quem pode fazer gol são os outros. E se nós estamos a jogar futebol profissional de alta competição, primeiro ter resultados. Por isso é que muitas vezes também quando falam, por exemplo, naquela situação do Ronaldo e de outros grandes jogadores, o Ronaldo só marca gols. E o que é o futebol? O futebol ganha-se com o quê? Isso, sem dúvida. É ou não é? O futebol ganha-se com gols e as equipas em alta competição, o importante é o resultado. E nós ultimamente, quando precisamos do resultado, eles têm dito, estamos aqui. É verdade. É verdade. Quando os níveis competitivos não são tão grandes, quando a outra equipa é um pouco mais fraca, aí talvez a nossa seleção peque um bocadinho por excesso de comodismo. Talvez. Mas isto somos nós a ver cá de fora, não quer dizer que seja assim. O que é certo é que depois o resultado acontece, às vezes mal. Era uma equipa que podíamos ter ganho, mas empatámos. O objetivo está conseguido porque nós, com o empate, fazíamos falta e chegava e sobrava. Porque nós, nos últimos jogos que jogámos, por exemplo, estamos a falar na Irlanda, sim.
no mais perto, não é? Que foi este jogo agora da quarta-feira. É claro que se nós ganhássemos era tudo mais bonito, mas o proveito é o mesmo. Nós sempre ficávamos dependentes de um empate. Portanto, ali tinha que haver era objetividade e não se perder. Claro que querendo ganhar, como é óbvio. Mas é assim, a nível de alta competição, eu confio completamente no Fernando Santos, naquilo que mostrou até agora, e ele melhor do que ninguém conhece as características dos jogadores jogando uns com os outros, que é isso que nós temos que ver nos trabalhos que eles fazem, as dinâmicas que criam, com as qualidades de cada um, porque cada um, às vezes a gente diz assim, vamos lá ver se as equipas, vamos lá ver se aqueles dois gajos lado a lado se funcionam. Agora imagina tendo 11. Muitas das vezes são dos melhores jogadores do mundo, mas não funcionam lado a lado. E essas situações todas demoram o seu tempo a ser arranjadas E a seleção e é muito fácil criticar. É muito fácil criticar, apesar de nos queixarmos muito, a seleção portuguesa tem 11 jogadores de nível mundial. Sempre. Pois, mas quer queiramos, o quer não. problema está aí. O problema está aí, é que por isso nós pensamos logo que somos os melhores de todos. E não é assim. Temos que dar tempo ao tempo, se somos bons, é óbvio que somos. Por isso temos um treinador, eu acredito no nosso selecionador, tenho esperança que ele consiga fazer, isso já fez, já me demonstrou, já foi campeão europeu, e eu não sou daquelas pessoas que critico logo por criticar as equipas que faz, fazendo logo as equipas que são diferentes das dele, e isto e aquilo. Se nós aqui, os três que estamos aqui, se todos fizermos uma equipa, nenhuma é igual. Pois não? Ainda me metem aventuras dessas. Mas quem trabalha com eles é ele é que sabe aquilo que é melhor, que tenta, que pensa ser melhor para a seleção, e ele conhece melhor que nós vemos o joguinho e vemos eles jogar no clubes deles, onde uma equipa é diferente. Está feita ao futebol deles, porque quando são jogadores, vamos lá ver, os treinadores das equipas grandes, quando levam os jogadores, também lá têm jogadores que são os tais carregadores de piano, que trabalham para esta gente, estas coisas todas. É completamente diferente de uma seleção, portanto, daí a não criticar, mas sim apoiar e dar sempre valor a quem trabalha no dia a dia com eles, que tem mais conhecimentos do que nós. Como eu disse há pouco, às vezes falamos assim, para não meter o João Félix a jogar. Na volta, o João Félix no treino teve um problema qualquer, ou não está completamente a 100%, são coisas que nós não sabemos. O que nos custa às vezes parece é ver a seleção, a nossa seleção, a não jogar tão bem, apesar dos resultados. Acho que é o que custa um bocadinho, é não ver aquela magia do futebol. Eu sei que não é esse o objetivo, mas às vezes é o que custa, é isso. Pois, mas muitas vezes essa magia no futebol custa nos resultados. É muito bonito, jogar bonito, não sei o quê, mas depois já tivemos várias seleções que jogavam, dava gosto de ver jogar, mas depois, quando eram nos momentos cruciais, não íamos a lado nenhum, não fazíamos nada. Não ganhávamos nada. Não ganhávamos nada. E agora estamos lá, sempre. Eu dou uma sensação... O que é que a Itália... Diz-me lá uma coisa, o que é que a Itália que ganhou não sei quantos mundiais? Nós dizemos assim, deixa que não ganha, são os mestres da defesa e do isto e daquilo. É razão. Era a forma de jogar deles, aqueles jogadores... Rui, isto extrapolando um bocadinho para o futsal masculino, aconteceu um bocadinho com esta seleção. Apesar de termos sido campeões do mundo, houve ali uma altura em que se dizia que a seleção não jogava muito bonito, que foi quase a mesma coisa. Era aquilo que eu estava a dizer, na altura de criticaram o nosso selecionador Jorge Brás, e hoje vê-se que os resultados estão a sair. E isto porquê? Entrando na questão do fim de ciclo. Eu acho que o fim de ciclo de um treinador deve passar pelo treinador e pela direção. Se a direção achar que todo um contexto, nós temos que apoiar o contexto onde estamos inseridos. O fim de ciclo pode não ser só para o treinador. O fim de ciclo pode ser a equipa, os jogadores, a mudança dos jogadores, e havendo mudança de jogadores, todo o contexto envolvente, é necessário tempo para trabalhar, como diz o Camané, temos de ter tempo para trabalhar. E o fim de ciclo não tem que ser necessariamente o treinador. Agora, e aí eu dou os meus parabéns à Federação Portuguesa de Futebol, porque, ao contrário de muitas direções de clubes, tiveram paciência e souberam ver que há fim de ciclos para jogadores, há fim de ciclos para equipas, que nós, a geração de ouro, entrando no futebol, a nossa geração de ouro,
teve um fim de ciclo e esse fim de ciclo é necessário continuar a trabalhar os outros jogadores que entram e para isso é necessário tempo. E por isso é que eu digo, o fim de ciclo tem que ser avaliado o contexto em que estamos, em que estamos inseridos, entre treinador e direção, né? Diante o contexto. A gente se tiver, se vocês me disserem que temos ali durante três épocas sempre os mesmos jogadores e não há resultados, e se calhar temos que avaliar que se calhar chegou mesmo ao fim de ciclo do treinador. Agora, onde estamos inseridos num contexto em que está sempre a entrar jogadores, a sair jogadores, eu aí não acho justo o fim de ciclo com o treinador, porque o treinador nunca consegue trabalhar verdadeiramente aquilo que quer trabalhar, porque eu vejo isso na formação, né? Graças a Deus, nos Júniors nós neste momento com 5 jogos temos 4 vitórias e 1 empate, mas eu vejo ao início, eu peguei na equipa em junho, e eu vejo com entradas e saídas de jogadores para a gente experimentar e não experimentar. Eu tinha que estar constantemente a ensinar o que é o futsal, as coisas básicas do futsal, e isso demora o seu tempo. E isso, no fim de ciclo de um treinador, principalmente para o nosso selecionador, não é justo, porque há saídas e entradas e é como o Camané diz, estamos a falar de um contexto que é seleção, onde os jogadores vêm das suas equipas, uns moralizados, outros não moralizados, depende também do contexto da sua equipa, se estão bem classificados, se estão a atingir os objetivos, se não estão, e todo esse contexto depois tem que ser trabalhado na seleção e não é fácil para o selecionador trabalhar isso tudo, apesar do staff do nosso selecionador ter as mais variadas pessoas a trabalhar nesses contextos, mas nem sempre é fácil. E o fim de ciclo não é justo ser só para o treinador. Acho que há fim de ciclos também para os jogadores, quer seja não só pela sua idade, não só porque não estão a dar nada ao clube, estão lá a mais. Queria só dar esta acrescento. Deixem-me só dizer 3 coisinhas. Em primeiro lugar, os meus cascóis de repente desapareceram. É só para vocês saberem que os meus cascóis atrás de mim desapareceram. Saiu tudo e agora, entretanto, estou a ser patrocinado pela Chupa Chups. Não sei se estão a ver. Olha, se queres, eu tenho aqui atrás de mim muitas medalhas, se quiseres, mas medalhazinhas eu dou-te. Também tenho aqui bilhetes de jogos. Muitos galhardetes de clubes com que eu joguei. Olha, quantas medalhas dessas é que roubaste? Ou são todas tuas? Não são não. A maioria delas são do meu filho. Invento disso. Segundo, a geração de ouro, na altura era a geração de ouro porque o ouro devia ser a coisa mais valiosa que havia no mundo. Hoje em dia, ganhando nós o europeu, tendo esta geração que lá está a jogar, deve ser a geração de petróleo, porque hoje é a coisa que está aí mais valorizada no mundo, deve ser a geração de petróleo de certeza absoluta. Terceiro, Camané, diz-me uma coisa, ainda não te perguntei, era para te ter perguntado há bocadinho, aí a tua escola Hispanolusa tem alguma equipa feminina? Não tenho, mas vou ter. Neste momento tenho várias crianças, várias meninas, em vários escalões. Mas feminina, só uma equipa feminina não tem, mas vou ter. É um dos, já falei com o Zé Luís, e é um dos sonhos que eu quero, é fazer uma escola feminina. Sabes, muitas vezes não temos feito, porque em Badajoz existe uma equipa mesmo com formação, com tudo, a equipa que tem feito a sua caminhada na primeira divisão espanhola, que é o Santa Teresa. E vocês têm aquela política de não ir contra quem já tem a formação? Exatamente. Nós, inclusivamente, estamos com muito boa relação com eles. Muitas das vezes as crianças que nós temos, as meninas que nós temos nas nossas equipas, quando são uma mais-valia, nós informamos eles e eles vêm buscar elas para a equipa deles. Tem formação mesmo a nível feminino de futebol de campo, não futsal. Mas não descarta essa ideia, Mas pronto, como nós não queremos fazer mal a ninguém, como tu sabes, Pedro, já na outra vez te disse
que inclusivamente quando nós agora tentamos, já abrimos a escola em Portugal, em Vila Buim, precisamente por não fazermos mal a ninguém, porque em Vila Buim não existia nada, tem um campo de futebol, mas as crianças não tinham de praticar desporto, ali também fazemos a mesma coisa, não vamos contra, nem podemos prejudicar quem trabalha nesse ramo. Mas gostava de ter uma equipa feminina e vou ter até ao final. Fazes em Vila Buim, fazes em Vila Buim. Em Vila Buim é mais complicado, não tem meninas para isso, mas posso tentar. Mas vamos abrir vamos tentar abrir em mais sítios. Como te digo, Depois um dia fazes uma equipa de futsal também, da Hispanolusa, e convidas o Rui para te estruturar. Mas repara, há um torneio todos os anos de crianças sub-11 em Elvas, feito pela Câmara de Elvas, onde vão sempre as equipas do Conselho e vem o Sporting e o Benfica, mas é de futsal. E a nossa equipa, apesar de praticar, de estar no campeonato de futebol normal, vai estar presente no futsal. Mas eu ia-te dizer outra, em relação à conversa e àquilo que te disse há pouco, das meninas. Está-se a trabalhar muito bem no Distrito de Porto Alegre. Esta situação de a associação ir às terras, juntamente com os clubes, irem portanto, aos colégios, tem sido muito positivo, e posso dizer que a aderência tem sido grande. Era impensável no Distrito de Porto Alegre, que é um distrito pobre no futebol e de clubes, porque cada vez vai havendo menos clubes. Como nós sabemos, poderia haver um clube que era o Campo Maiorense, porque era quem tinha por trás, e poderia sobreviver um clube grande, que seria o Campo Maiorense, graças portanto, ao patrocínio do seu presidente. Os outros clubes são clubes pobres, são clubes que vivem ainda vivem da carolice. É verdade, é a realidade. E a verdade é que o futebol feminino há uns anos, no nosso distrito, não tinhas miúdas suficientes para fazeres uma seleção distrital. Era impensável. E neste momento já fazes uma seleção distrital, se for preciso, de sub-14, outra de sub-16 ou sub-17. Estás a perceber, com este trabalho feito pela associação, mas foi um trabalho que foi lançado pela federação. Agora, não sei se todas as associações do país aderiram a ela. Porto Alegre aderiu e posso-te dizer que tem sido muito positivo. É pena não estar aqui o nosso Manuel Grosa para nos dizer. E quando digo isto, não digo só no futsal. Digo miúdas que jogam tanto no futsal como no futebol 11. Há aquelas mais técnicas que fogem para o futsal e as outras resguardam-se um bocadinho no futebol 11. É a realidade. O que é certo é que tem existido e já existe um campeonato no nosso distrito, coisa que era impensável lá há poucos anos a esta parte. Muito bem. Rui, Camané, obrigado por se terem juntado a mim, por não me terem deixado de falar sozinho. Não, como é que tínhamos de deixar para mais dos que conhece o Rui? Já temos o Rui. Paulo me disse. O Rui provavelmente acho que não se importará de ficar aqui o convite meu e do Camané de fazer parte de outros programas. Não há problema. Principalmente quando houver mais malta e tudo, que assim é que é fixe. É fixe. Porque a ideia deste congresso é mesmo a de juntar muita gente para fazermos barulho e discutirmos tudo e mais alguma coisa, não como se estivéssemos no café, porque isso é barulho a mais, mas... E neste caso era fixe, porque era esperemos ser tudo malta que seja o treinador para falarmos daquilo que nós gostamos. Sim. Isso é bonito. Temos que juntar a malta toda. Deixem-me dizer que eu convidei mais gente, mas entretanto uns estão a trabalhar, outros não podem, e o Hélder Duarte, que foi campeão de Moçambique de futebol 11, mandou uma mensagem a dizer que não podia porque estava com o patrão neste momento e pronto, primeiro as obrigações, depois as devoções, não é? Eu também tive a vacinar os meus campeões, pá. Os teus campeões são os pombinhos. São, sim senhor, estive a vaciná-los. Ainda temos que fazer um programa, ainda temos que fazer um congresso sobre columbofilia, mas aí tu tens que convidar toda a gente. Rui, não és columbófilo. Não. A malta dos pombos é a malta mais antiga. Posso dizer que a malta mais antiga... Olha, eu vou-te contar uma história assim muito rapidamente, só para tu saberes.
Nós temos um grupo de malta amiga que fazemos já há muitos anos esta parte. Fazemos uma jogatana de futsal, que na altura se chamava Futebol Salaneira, e nós, é um pretexto para nos juntarmos com malta de Torres Vedras, malta do Torriense, com malta de Campo Maior e malta do Campo Maiorense. Para além só do futebol, é um convívio muito bom que nós fazemos tanto aqui, como depois vamos no outro dia fazer lá. É claro que é um convívio de jogo e depois a seguir é um convívio também de uma vinhaça e uma coisa dessas. É a terceira parte. É a terceira parte. Mas posso-te dizer que um dos jogadores, por exemplo, que joga na equipa do Torrense, é uma pessoa até conhecida que jogou muitos anos de futebol, mas também foi treinador do Torrense e desde aí ficou também no grupo de amigos deles e jogam contra nós, que é o Romeu. Vocês conhecem o Romeu? Conhecem o Romeu? O Romeu que jogou na seleção, jogou em vários clubes, no Guimarães, no Porto, no Sporting. Já estou a ver. Nós chamamos de o Cenoura. Quando eles cá vinham, se era dia de prova de pombos, ele comia à pressa, ele ia para o meu pombal à espera dos pombos, deixava o convívio para ir à espera dos pombos, está a ver? Portanto, a malta mais antiga do futebol, vocês lembram-se com certeza do Zé Torres, sim. Vocês lembram-se com certeza do Chalana, sim. Estamos a falar de columbófilos, vocês lembram-se perfeitamente do Carlos Manuel, estamos a falar de columbófilos, ou seja, essa malta toda de futebol antigo, portanto, a paixão deles depois do futebol e o passatempo que eles tinham depois do futebol era a columbofilia. Por isso é que mandarem uns pombos. Agora esta malta mais nova como o Rui já é malta de outro. É só futsal. Muito bem. Por isso é que eu te digo. Meus amigos, muito obrigado por terem... Não há programa bom sem que se fale na columbofilia. É verdade. Eu acho que... Passar sempre um bocadinho da columbofilia. Eu só... Agora, quando acabar o programa e for publicar daqui a uns dias, meto lá um hashtag a dizer columbofilia. Esse hashtag vai fazer com que aquilo bombe uma bomboqueira. Não tenhas dúvida. Não tenhas dúvida. Estou a brincar. Estou a brincar, não, estou a falar a sério. Estou a falar a sério, sou capaz de falar columbofilia, só para ver se dá resultado. Rui, ainda somos 19 mil praticantes em Portugal. Homem, estamos a falar de seres humanos, porque pombos são para aí uns 190 mil. Não, aí é o desporto com mais praticantes em Portugal e do outro lado é a columbofilia. Agora, a nível de desporto federado, não há muitos anos que éramos a segundo depois do futebol. Rui, estás a ver? É de valor. Andas-te a dedicar ao desporto errado, se calhar. Já não. Camané, Rui, muito obrigado por terem estado neste mini congresso. Foi uma sala de trabalhos, digamos assim. E iremos encontrar-nos com certeza noutros podcasts e noutras gravações de programas, que isto só tem uma tendência neste momento, é de crescer. Obrigado, malta, obrigado aos dois, obrigado, Rui, pela tua presença também. E boa sorte, hein? Vou dar um abraço ao Paulo também da tua parte. Tá bom, obrigado, continuação. Obrigado. Eu também.